Elvira sempre vivia se perguntando por que não conseguia transmitir para sua filha, para sua única filha, essa ideia de que a vida passa muito depressa e a juventude se esvai. E a gente tem que viver plenamente a juventude. E todas as idades, é claro. Mas não pode desperdiçar a juventude como a sua filha, Emília, estava fazendo. Obcecada pela forma física, bulímica, anorética. Ela foi uma menina tão linda, uma pele de seda, um sorriso maravilhoso, uns olhos brilhantes. Agora, era uma jovem magra, esquelética, os olhos vermelhos, de tanto tomar anfetamina e bolinhas para emagrecer. A pele esverdeada. Fumava. E não comia. E nos últimos tempos dera para ser bulímica. Então ela atacava a geladeira no meio da madrugada, comia as sobras do jantar, todos os doces que ela encontrasse pela frente, tudo que ela tinha vontade de comer e não comia. E depois ia para o banheiro e metia o dedo na garganta. Ia tudo para fora. A Elvira não podia se conformar com aquilo. Já tinham ido a tudo que era médico, endócrino, psiquiatra, e a menina com aquela obsessão. Só falava, eu tô gorda, e estava magra, esquelética, via saboneteiras, as costelas. Era um transtorno alimentar muito sério. E, em vista da seriedade do quadro da Emília, não restou ao psiquiatra nenhuma alternativa senão receitar antidepressivos. Ela começou a tomar, a Emília. Mas 15 dias depois, falou para a mãe, mãe, eu não vou tomar mais essa porcaria desse remédio, não. E a mãe, mas por que, minha filha? Vai te fazer bem. Pois é, eu acabo de perder meu pai, que morreu há poucos meses. Você também anda muito bravo. Eu não consigo emagrecer. Tô gorda, sou feia, não gosto de mim. E como é que eu posso estar me sentindo bem? Esse remédio faz com que eu me sinta bem. E a Elvira, mas essa é a ideia, você tem que se sentir bem para conseguir superar o seu problema. Mas eu não posso me sentir bem se a minha vida é uma porcaria, mãe. Filha, disse Elvira, a sua vida não é uma porcaria. Você é uma menina de classe média alta, que tem tudo. Vai fazer uma faculdade, aquela que você sempre sonhou, está se preparando para isso, tem ótimas notas na escola. Por que a sua vida é uma porcaria? Porque eu sou gorda. Você não é gorda. Você está doente. Você está se vendo gorda, mas você não é gorda. Olha suas roupas, é tudo folgado. Cada dia você está mais magra. E você vai acabar ficando fisicamente doente, porque você não se alimenta direito. E quando come, dedo na garganta, vai tudo embora. Não pode ser assim, minha filha. E a Emília, eu sou gorda. Eu quero ser magra. Muitas jovens sofriam e algumas sofrem até hoje, se bem que mudou um pouco isso, né? As mulheres de hoje, 2025,
já se aceitam, se são mais gorduchas, elas se acham bonitas, é um pouco diferente. Mas lá nos anos 80, essa ditadura de magreza feminina que começara lá 20 anos, 20 e tantos anos antes, com aquela Twig, que era uma modelo esquelética. E começou essa moda. E as meninas ficavam desesperadas. Então, as brasileiras, que são naturalmente mais cheinhas, queriam virar tábuas de passar roupa. E isso contrariava a tendência natural do organismo delas, né? Então era aquele horror. A Emília, por exemplo, ia comprar escondido nas farmácias lá de periferia, receitadas por médicos inescrupulosos, aquelas bolinhas de anfetamina, que ainda existiam, hoje são proibidas. E aí isso deixava a Emília num mau humor eterno, numa agressividade. A mãe falava alguma coisa, ela já respondia com 4 pedras na mão. Tudo horrível. E assim foi, dos 15 aos 18 anos. E Elvira, a mãe dela, a mãe da Emília, lamentava que a Emília tivesse jogado fora o ursinho Péricles. Porque quando era criança, a filha era criança, a Emília, a Elvira tinha descoberto que conseguia se comunicar mais eficazmente com a filha se conversasse com o ursinho de pelúcia. Fazer o quê, né? Ela descobriu isso um dia, porque era um terror para fazer a menina, que era pequenininha, escovar os dentes. Ela brigava, não queria saber de escovar dente, detestava aquilo. Era uma briga diária, várias vezes ao dia. E aí uma hora a Emília, a Elvira, né, falou pro ursinho da Emília: ai, Péricles, vê se antes de dormir você conversa com a Emília e fala para ela da importância de escovar os dentes. Bom, no dia seguinte, a Elvira entra no banheiro, tá a Emília sozinha, escovando os dentes. E a Elvira falou: ué, que milagre é esse? Ah, mãe, eu tive um sonho horrível. Eu sonhei que os meus dentes estavam todos podres e pretos. E, de repente, eles começaram a cair todos. Aí eu acordei assustada, peguei o Péricles e imaginei que ele estava me dizendo: é isso que vai acontecer se você não escovar os dentes, menina. Mas, quando a Emília tinha completado 13 anos, jogou o Péricles na lata do lixo, porque ela falava: agora eu já sou uma moça, não tenho que ter nada desse ursinho de pelúcia horrível. Isso é coisa de criança. E a Elvira lamentava que não tivesse mais o Péricles para convencer a Emília a se alimentar direito. Mas Elvira tinha um lindo jardim na casa, um jardim que ela mesma cuidava. E ela conversava com as plantas, ela sabia todos os sistemas de regras, as normas, tudo ela sabia: adubar, podar, vasos aos montes, orquídeas penduradas nas árvores, um jardim maravilhoso. Mas o rei do jardim era uma árvore, um chapéu de sol, que em 1984, Elvira, que tinha sido promovida do banco onde ela trabalhava e viera transferida aqui para Paulista, para a Avenida Paulista, um dia ela passou na porta da Fundação Casper Libero e tinha uma ONG distribuindo muda de árvore. E ela pegou essa mudinha pequenininha de chapéu de sol
plantou no meio do jardim e hoje, 20 anos depois, era uma árvore maravilhosa, assim, com aqueles galhos estendidos, fazia uma sombra linda ali no centro do jardim. E ela e o marido tinham mandado instalar um banco de madeira ali, maravilhoso também. E era o lugar predileto da Elvira. Era lá que ela lia, era lá que ela sentava para pensar. E aí, uma tarde em que ela estava bem desesperada, já em 2004, com aquela situação toda da Emília, sua filha, né? Com aquele horror de anorexia, bulimia, não querendo tomar o antidepressivo. Ela estava ali sentada debaixo do chapéu de sol e se encostou nele. De repente, ela sentiu que os galhos da árvore suavemente balançavam. Ela olhou para o resto do jardim. Está ventando? Cadê o vento? Não estava ventando. A árvore balançava, mas não estava ventando. Ela encostou as mãos no tronco e sentiu uma vibração. Aí ela abriu o coração. Começou a falar em voz alta toda aquela angústia que estava no peito dela com a situação da sua filha Emília. Que, ironicamente, inclusive, ela chamara de Emília em homenagem ao personagem do Monteiro Lobato, né? A personagem do Monteiro Lobato, a Emília, a boneca Emília, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Então, ela abriu o coração para o chapéu de sol. Falou, tem que ter uma solução. Ela tem que se livrar dessa obsessão, ela tem que perceber que isso é doentio, é louco, não é normal. Na manhã seguinte, Elvira acordou e foi para o jardim, como ela fazia todas as manhãs. E, para sua surpresa, quem estava sentada no banco sob o chapéu de sol? Com um livro aberto, a sua filha, Emília. E a Elvira perguntou, nossa, Emília, por que você acordou tão cedo hoje? E a Emília, porque eu queria continuar a ler esse livro, mãe. Eu amei esse livro. Eu estava devorando, mas eu capotei, dormi em cima dele. E aí eu acordei super cedo, peguei ele, já estava do lado do meu travesseiro mesmo, e já vim para cá, lavei o rosto, escovei o dente, já vim. Para terminar de ler o livro, antes de ir para a escola. Elvira falou, ótimo, então, boa leitura para você. Eu vou fazer o café, né? Vou ver lá com a Eunice, a empregada, fiel, hein? Estava lá há anos com elas. E eu trago para você, eu mando ela trazer para você aqui o seu café. Você quer? Ah, quero. Então, dali a pouco, a Eunice chegou com o carrinho de chá, meio aos trambolhões, assim, pelo jardim, pela grama, com um belo de um café da manhã. E a Elvira sentou do lado ali da filha e ficou muito assustada, vendo que a filha, naquele dia, comeu frutas, tomou suco de laranja, tomou café e até comeu um pedaço de queijo, que era o grande vilão cheio de gordura, que ela não passava nem perto. A Elvira ficou olhando e falou, que milagre é esse, né? E aí, inspirada por aquele café da manhã, à noite, a Elvira estava um dia lindo, fez um dia lindo, pôr do sol maravilhoso. E a Elvira
resolveu montar a mesa de jantar ali, embaixo do café de sol. E outra surpresa, porque Emília até tomou meia taça de vinho e comeu 2 fatias de batata e carne. A filha falou, que milagre é esse que está acontecendo com essa menina? E perguntou, minha filha, você está diferente. Ela falou, eu resolvi comer melhor. O meu professor me convenceu. Seu professor? Meu professor na faculdade. Naquele ano, a Emília tinha entrado na faculdade. Professor? Perguntou Elvira. Mãe. É um professor, ele vai sempre tomar lanche na cantina com a gente, ele sempre conversa comigo. E ele falou que eu devia tomar, sim, os antidepressivos. Porque ele me explicou que antidepressivo não é uma coisa para gente louca. Não porque eu tenho um problema mental, que eu sou desequilibrada, eu sou maluca, que foi isso que eu pensei quando o psiquiatra me receitou. Ele falou, não, você tem um distúrbio alimentar. Você tem um problema no trânsito químico do seu cérebro. E o antidepressivo regula isso. Não é nada demais. Você pode tomar, você vai resolver o seu problema. Ele falou isso. E eu acreditei, eu comecei a tomar, já faz uns 7 dias que eu estou tomando. É mesmo, minha filha? E além disso, ele também falou que se eu quero emagrecer, ele fala que eu não preciso, mas que se eu quero, eu que dobre minha carga de exercícios na academia, em vez de ficar me alimentando mal. Esse teu professor está muito interessado nos teus problemas, né, minha filha? Ele gosta de mim, ela falou. Tá bom, que ele é bem mais velho que eu. 15 anos. Mas ele me convidou para sair no sábado. Me convidou para ir no teatro e depois a gente vai jantar lá no Rubaiá. E aí eu vira. Esse é o milagre. Aí, 2 anos depois, a Emília, 8 quilos mais gorda, estava decorando o apartamento onde ela ia viver com o seu amor, o seu professor, 15 anos mais velho. E a Elvira nunca soube se o que curara sua filha for o amor, os antidepressivos ou o chapéu de sol. Esse é o seu programa As Bruxas, aqui na sua TV Paradise, todas as terças às 8 da noite e com reprises. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano, sou escritora, tenho 23 livros publicados e estou sempre aqui com você na sua TV Paradise e na nossa Janela da Paulista, te contando alguma história de alguma bruxa moderna e poderosa. Um beijo do Felipe, beijo da Elizabethzinha escondida e até a próxima, gente. Até a próxima.